Olá! Estamos dando início a mais um episódio do podcast Rio no Controle. Eu sou William Emiliano de Souza e estou, como sempre, com meu grande amigo, Dr. Jonas Neto, para falar um pouco mais sobre essa questão tão importante relacionada ao nosso Rio de Janeiro. Dr. Jonas, seja bem-vindo mais uma vez. Tá? É um grande prazer ter o senhor nesse podcast. Eu estou muito feliz por saber que o senhor vai estar sempre conosco aqui, nos ajudando a orientar essa população no que diz respeito ao nosso estado. Eu que agradeço, William, parabenizo vocês que têm nos ajudado também compartilhando, seguindo aí as redes sociais do nosso projeto, né? É muito importante a gente fazer esse esclarecimento à população, colocar luz, porque o sistema ele detesta a luz, não é? E a nossa função aqui é justamente fazer aquilo que o nome do podcast estabelece. Colocar o Rio no controle, não é? É um controle que não é direcionado à classe política, é um controle que tem que ser exercido pela população, pelo povo aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos trazer de novo esse rio para o controle, porque ele está totalmente na mão do sistema, um sistema gigante, robusto. Nós vamos ir detalhando aqui, hoje inclusive o couro vai comer, vai ser nessa direção, falar um pouco desse sistema aí. Nós temos aí, fique conosco até o final, porque você vai ter muita informação nessa direção. Realmente, quando o senhor fala de volta ao controle, isso é fato. O Rio de Janeiro continua num total desgoverno, algo assim jamais visto na história. Algo terrível. Nesses últimos anos, nós temos visto aí o caos que o Estado tem enfrentando, principalmente no que diz respeito ao compliance, à governança, né? E como o senhor já antecipou, hoje o pau vai quebrar porque fizeram um balcão de aposta com o dinheiro do povo, né? Um escândalo que, na minha concepção, dos piores escândalos financeiros do nosso país, afetou diretamente o nosso Estado. É de conhecimento público que no dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central do Brasil liquidou o Banco Master. Eu gostaria que o senhor falasse mais aprofundadamente sobre essa questão, esse escândalo, essa aposta que foi feita com o dinheiro da população. Aqui no Rio, o Rio Previdência, apostou ali, né, nesses papéis podres. Isso não foi uma obra de uma aposta apenas, né? Ali tem pessoas técnicas que poderiam analisar tudo isso de forma muito aprofundada. Mas o escândalo a nível nacional está demonstrando que foi todo um esquema político e de proteção. E foi aposta por conta disso, né? Foram, William, 960 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais apostado nesse fundo em papéis podres do Banco Master, né? Óbvio, sobre influência política grande. E a corrupção, ela sempre permeia ações dessa natureza. Não é possível que ali tenha bobinho. Vai você lá num banco, hoje, ou em qualquer local, em um fundo de investimento, pedir um empréstimo. Eles vão averiguar a sua vida, ver se você tem lastro de garantia, mas não. Ali apostaram, né? Apostaram feio, e hoje o Rio a gente está aí vivendo amargando mais esse prejuízo. Nós precisamos botar luz nisso. O Rio tem que voltar para o controle. A gente vai botar luz nisso aí, tem que a população cobrar para que isso seja esclarecido. Segundo o TCE, esse número pode chegar a 2,6 bi, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Já tem aí levantamento nessa direção, isso ligado ao conglomerado ali do Banco Master, né? Então, ou seja, Sim. O Banco Master era o grande guarda-chuva, mas existe um conglomerado ali de situações que acabam potencializando os investimentos que vem permeado aí desse grande prejuízo para a população, porque acaba pagando a conta. Afinal de contas, se não tiver dinheiro para pagar os aposentados lá no futuro, quem vai bancar essa conta somos nós mesmos, é dinheiro do investidor, não é? Então, uma grande dificuldade que nós vamos ter aí pela frente, mas a gente precisa estar aqui para colocar luz. William, você tem ideia de quantas escolas poderíamos construir com esse dinheiro, com esses 2,6 bilhões de reais que provavelmente tenha ido pelo ralo ali? Acho que umas
Umas 500. Entre 500 e 800 escolas poderiam ser construídas. Olha como isso mudaria só um ponto, não é? Se você transformar isso em hospitais, são números também gigantescos. No entanto, foram para o ralo. Foram para o ralo porque o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele apenas garante R$250 mil por CNPJ ou por CPF. Ou seja, se o Estado tiver de recuperar isso junto ao Fundo de Garantidor de Crédito, vai recuperar 250 mil em 2,6 bilhões de reais. Eu estou falando em 2,6 bilhões de reais. É um absurdo. A sociedade tem que se revoltar com isso, nós temos que cobrar. Nós, no governo, certamente colocaremos luz em todos esses pontos que estão aí fazendo com que o nosso Estado vá cada vez mais de mal a pior. Isso, doutor Jonas, eu estou até olhando a nossa pauta aqui, porque isso revela uma insegurança jurídica muito forte, né? As instituições contribuíram de alguma maneira para isso acontecer, né? Então, assim, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: onde estava o controle institucional que permitiu que esse escândalo se estabelecesse? Então, o controle, infelizmente, está na mão do sistema. O sistema não é um partido político, não é um político, não é um nome. É um processo, um mecanismo todo construído no Estado ao longo dos anos. A gente tem que colocar luz nisso, a gente tem que revelar isso. Isso vai desde todo um aparelhamento que é feito nos órgãos públicos, através da negociata ali na Assembleia Legislativa, passa pela questão das indicações dos órgãos de controles. Por exemplo, o TCE, são indicados ali pelo governador e indicados da própria LERJ. Então, quando isso acontece, essa proteção institucional, ela acaba se estabelecendo. E esse jogo fica permeando aí todas as ações. Quando o cara se sente seguro, ele vai meter a mão no dinheiro. Quando o corrupto tem segurança, ele vai buscar sistema para roubar dinheiro público, porque ele se elege ali para ter um salário, ele não está contente com aquilo, ele vai querer sempre mais e sempre mais. Infelizmente, a sociedade tem que reagir. Só se combate esse processo com a democracia participativa. O povo tem que participar. Convoco você, cidadão, a participar diretamente. Nós vamos estar mobilizando muita coisa a partir desse ano agora. Nós estaremos já fazendo ações de iniciativa popular, projetos de lei de iniciativa popular, para que você venha participar com a gente aqui em todo o Estado e Brasil afora. Muito bom, muito bom. Doutor, nós vamos avançando nessa pauta, né? E nós vamos entrar em um ponto delicado, que é a questão da impunidade, né? Isso está diretamente ligado ao Poder Judiciário, né? No Rio, o risco é sempre público e o lucro nunca é público. Nunca é revelado, não existe uma transparência. A questão da transparência e a questão da impunidade. O que o judiciário pode contribuir para mudar essa situação? Infelizmente, nós estamos vendo até a nível federal uma vinculação muito forte com esses setores de corrupção, até com o setor judiciário. Nós vimos aí, a nível Brasília, por exemplo, vou levar lá para Brasília, para o Brasil aí, no STF, por exemplo, ministros que têm suas esposas com escritórios de advocacias totalmente vinculados a organizações criminosas que estão à frente desses processos todos. Imagine o Banco Master, a advogada do Banco Master, contratada por 129 milhões. Eu estou falando 129 milhões num contrato de advocacia. Que é isso? Eu nunca vi um precedente desse na história. Exatamente, não existe. Então, mas que escritório era esse? O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, da Viviane Bassi. Ela tem um contrato com o Banco Master, que agora, obviamente, foi revelado recentemente, com a prisão do próprio Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master. Então, o contrato estabelecia que o pagamento mensal de 3,6 milhões. Isso não existe num contrato de advocacia, a não ser se for pelo êxito, né? Às vezes, uma ação que envolva bilhões de reais, o advogado ganhou aquela causa, obviamente, vai haver, pelo êxito, um pagamento ali referente, um percentual de 10%, 20%, 30%, de acordo com o que for contratado. Mas não um escritório contínuo, sem cláusula, sem processo específico
receber 3,6 milhões, sendo essa proprietária, sócia majoritária desse escritório, esposa de um ministro do STF. E isso não é exclusividade dela. O próprio ministro Toffoli também tem sua esposa, também vinculada a empresas que têm processos tramitando no STF e já fez parte de processos. Onde está a parcialidade disso? A imparcialidade, né? Isso é totalmente parcial. Exatamente. Totalmente parcial. Acaba criando toda uma questão institucional. Se o exemplo vem de cima, como que vai agir aqui embaixo? Não é? Porque se porventura aqui embaixo der ruim, vai para onde? Vai para última instância. E lá em cima tem sempre uma fuga, né? Uma possibilidade de fuga através de recursos. Por isso que crimes de colarinho branco, chamado crimes de colarinho branco, lá atrás, nunca eram punidos, porque esse sistema está estabelecido em nosso país. Nós precisamos enfrentar isso. O enfrentamento disso só se dá através do levante do povo, da participação, da busca de informações e cobrança direta, seja através de manifestações nas redes sociais, seja através de mobilizações organizadas, como é o caso que nós iremos fazer. Convido você, mais uma vez, através dos projetos de lei de iniciativa popular, nós iremos realmente fazer um exercício direto da democracia participativa e da soberania popular. Cabe a você, aqui no Estado do Rio, contribuir com a sua parte. Legal, doutor Jonas. O senhor também que é da área do direito, um dos operadores de direito, eu também sou da área do direito, e eu vejo que essa questão da soberania popular é imprescindível para mudar isso. Nós precisamos de legislações mais concretas. E o que o senhor propõe nessa questão, na condição de governador, de pré-candidato a governador? Quando nós permeamos este caminho, nós temos que trabalhar com o poder legislativo. O executivo e o poder legislativo trabalhando para inibir esses balcões de negócio, essa liberdade que se tornou uma libertinagem no sistema financeiro nacional. E o que o senhor pretende trazer para dentro desse cenário, para o diálogo? Nessa questão, o senhor pretende trabalhar com o legislativo? Sim. É imprescindível que o legislativo seja parceira, mas nas suas funções institucionais. Fiscalizar, né? Ajudar a trazer demandas. Isso é normal dentro de um processo que nós vivemos no Estado Democrático de Direito que vivemos hoje no nosso país. O problema é que essas instituições legislativas, em várias camadas da federação, acabam virando balcões de negócios. Esse vício precisa se encerrar. Aqui no Rio já é um sistema consolidado. Né? Muda o governador é preso, mas o sistema continua lá. Muda o presidente da Assembleia, mas o sistema continua lá, atuando e controlando as ações, prendendo as ações. O que a gente pretende em um futuro governo é sim trazer a população para esse jogo. Trazer, porque com apoio popular, qualquer governador tem condições de enfrentar frontalmente esse sistema, não é? Que está ali às claras para todo mundo ver, não é? Os órgãos públicos aqui controlados por deputados através de indicações, isso tem que, esse jogo, essa troca, essa permuta tem que acabar, tem que se encerrar. O governo cuida de governar e administrar os devidos setores do governo e a Assembleia Legislativa tem função de fiscalizar e não de controlar órgãos públicos. Maravilha. Continue seguindo as nossas redes sociais aí, Rio no Controle, tá? Deixa o seu like, você que está assistindo, compartilhe, deixe os seus comentários, vamos juntos. Nós vamos estar aqui toda semana, né, doutor Jonas? Certamente. Para poder prestar esse serviço à nossa população carioca no que diz respeito a algumas orientações referentes ao controle do nosso Estado. Vamos avançar um pouco mais na questão da nossa pauta, e eu gostaria que o senhor voltasse um pouquinho e falasse da questão da previdência no que diz respeito à saúde, tá? O que o caso do Banco Master tem a ver com a questão da saúde no nosso Estado? Bom, quando você tem um desfalque desta natureza, né, com esse volume de recursos, segundo o TCE, já na casa de 2,6 bilhões de reais, essa conta vai estourar em algum momento, não é? Isso vai gerando um déficit. Pra você ter uma ideia, William, hoje no estado do Rio de Janeiro, as despesas assim, com investimento, no máximo é de 5% a 10% da arrecadação anual. Ou seja, 90% a 95% é direcionado para pagamento das despesas recorrentes, com salários,
aposentadorias, contas de água, luz, essas coisas assim, comissionados, que são gigantes aqui o número de comissionados no estado do Rio. Então, quando acontece um fato desse, vem acontecendo, esse desvio de conduta, esse rombo ele vai precisar ser fechado lá na frente. Então, como é que vai acontecer isso? Através de quê? De mais despesas recorrentes para o Estado. Menos capacidade de investimento. Investimento aonde? Na saúde, na educação, em obras essenciais para o nosso Estado, falta de crescimento e por aí vai. Então, a saúde sofre frontalmente. Por quê? Qualquer diminuição no investimento daquilo que já é péssimo no Estado, vai transformar em quê? Em situações de calamidades cada vez maiores. Então, nós temos certeza que esse rombo ele vai afetar diretamente saúde, educação, todas as áreas que hoje carecem e muito de investimento. Nós temos que reagir. Não pode passar impune. Esse é um processo que ele não pode passar impune. Apostamos. Ninguém tem o direito de apostar com dinheiro público. Apostar não, tem que ter segurança. E esse caso do Banco Master é muito emblemático e todos sabem, na estrutura global do processo houve influência política direta. Então a gente precisa aprofundar as investigações e punir com severidade os responsáveis que causaram mais esse dano ao estado do Rio de Janeiro. É porque é triste, doutor Jonas, porque impacta diretamente no futuro da nossa educação. Como o senhor já nos antecipou, essa monta de 2,6 bilhões seria suficiente para a construção de 500 escolas. De 500 a 800, tá? De 500 a 800 escolas. Esse é o podcast Rio no Controle. Nós estamos aqui todas as semanas, eu, doutor Jonas Neto, para ajudar a nossa população a compreender um pouco mais todo esse processo político, tudo isso que nós estamos vivendo dentro do nosso estado. Então, eu quero pedir você que compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nós temos muitos comentários aí, queremos até parabenizar a participação do pessoal. E, doutor Jonas, voltando aqui para uma pauta importante, que eu gostaria que o senhor avançasse, é a questão da soberania popular. O senhor é um constitucionalista, um empresário da construção civil, um homem que está ligado diretamente à questão empresarial, à academia de direito. O senhor é um homem que defende profundamente essas questões relacionadas à soberania popular. Eu gostaria que o senhor avançasse nessa questão e especificasse melhor o que é a soberania popular e como que esse processo pode ser construído de maneira sólida, substancial e concreta. Bom, eu não vou trazer conceitos aprofundados, mas vou falar na prática sobre soberania popular, democracia participativa. O artigo 1, do qual eu sou presidente, é um partido em formação, tem isso como pilar principal. Não adianta a gente só jogar luz, é preciso chamar a ação. A sociedade tem que ser chamada à ação. O poder público, o político, ele teme isso, luz e ação. Ele teme luz e ação do povo. O povo organizado, realmente... O político ele não tem medo de eleição. Um deputado estadual que se elege com base na cidade de Campos do Goytacazes, por exemplo, eu falo porque eu sou natural de Campos, né? De vez em quando eu falo o nome da minha cidade, como exemplo. O cara é eleito lá como deputado estadual ou federal, e ele começa a agir de forma totalmente equivocada, corrupção, não sei o quê, mas ele tem um mandato e, obviamente, dentro dessas corrupções, lá junta alguns milhões de reais, se não bilhões. Ele, uma vez sendo esclarecido que ele é dessa personalidade, o que ele faz? Ele vem para a Baixada com aqueles milhões e banca uma nova campanha ali e acabou, mantém seu mandato. Ele não tem medo de voto. Ele não tem medo de perda de voto. Ele tem medo de luz. Ele tem medo da população esclarecida. Aí sim, porque quando você esclarece como um todo a população, aí você joga luz nesse processo. Mas isso só é possível, William, com a soberania popular, ou seja, o povo sendo soberano, e com a democracia participativa, ou seja, com o povo participando de fato. Isso depende de ações práticas. E eu quero convidar você que está nos ouvindo. O artigo 1 estará estabelecendo aqui no Estado, William, ações em cada município. Estamos convocando você que é líder, você que tem interesse em mudar esse quadro. Entre em contato conosco. Nosso telefone é o 99515-5455. Vou repetir. 99515-5455. DDD 21. Entre em contato conosco.
Nós vamos estar recebendo você como liderança aqui no projeto, porque a gente precisa atuar em todos os municípios desse estado. Já vamos construir uma base bem interessante para que em 2028 nós façamos, dentro dos municípios, uma reforma política obtusa, bem grave, através de quê? De ações práticas. Nos municípios, nós vamos estabelecer as tribunas do povo. É um local que, uma vez por semana, em praça pública, nós temos aí um modelo de tenda, peço até a produção para colocar essa foto agora aí, enquanto a gente vai falando. Essa tenda aí, olha, vai circular em todos os municípios do nosso estado. Nós teremos algumas dezenas dessas tendas aqui, adquiridas durante esse período agora deste ano, do ano que vem, para que a gente possa fazer as tribunas do povo em cada município, através dessas lideranças que eu tenho certeza vão estar nos ouvindo, vão estar atendendo o nosso apelo aí, para que a gente possa, a partir dali, desenvolver projetos de lei de iniciativa popular. É um espaço diretamente ligado ao povo, ao cidadão comum, não é, que vai estar ali à frente. Isso faz com que a democracia participativa se estabeleça, cria-se uma cultura de participação do cidadão e aí, certamente, mais transparência vai ser exigido dentro dos municípios, no estado, na federação, mais transparência e todo um processo de mudança e de combate a esse sistema que assola o estado do Rio de Janeiro, principalmente. É um compromisso do artigo 1 e eu quero convidar você a participar conosco diretamente dessa ação, dessa caminhada rumo à libertação do nosso estado. E tem um outro projeto que já está avançando, que é a questão do orçamento participativo. O que é isso e como que ele funcionaria na prática? Na prática, o orçamento participativo é trazer o cidadão comum ao controle do recurso que lhe pertence, não é? Parte do orçamento do estado ou do município passa a ser direcionado, organizado, aplicado diretamente pelo cidadão. Não digo pagar em si, mas controle total e indicação para onde vai esse recurso. Não é uma coisa que fica tirar a caneta da mão do prefeito ou do governador em uma parcela pequena do orçamento, 3%, talvez, 5%, onde couber, ou menos um pouco, mas sempre será um volume de recursos muito considerável. Imagina se a gente fizesse isso aqui no Rio, como vamos fazer através do projeto Favela Bairro. Nos municípios, nós vamos estabelecer o orçamento participativo, sim, isso através de projetos de lei de iniciativa popular, levando esses projetos de lei, através das assinaturas colhidas ali no município, para as câmaras de vereadores, pressionando os vereadores para que aprovem esse projeto de lei, sob pena de não ter mais o apoio da população para uma possível volta ao cargo, e assim a gente vai fazer com que o município, parte do recurso, seja direcionado diretamente pelo cidadão comum, através de conselhos e delegados que são organizados ali dentro do processo, e assim a população pode indicar quais são as obras prioritárias. Quem sabe onde estão essas dores é o cidadão, não é o prefeito nem o governador, não. Então esse cidadão vai ter oportunidade. Eu convido você mais uma vez a participar conosco dessa caminhada. Maravilha. Esse é o podcast Rio no Controle. Nós estamos aqui com o Dr. Jonas, mais uma vez, um amigo, vai estar sempre conosco aqui, ajudando a nossa população a desenvolver projetos de lei, orçamentos participativos, ter uma participação mais efetiva na construção política do nosso Estado. Dr. Jonas, nós vamos voltar um pouco mais para a questão do Banco Master. Eu gostaria que o senhor avançasse um pouco mais. É uma denúncia que está aí, pública, né? E isso chocou profundamente o nosso Estado, está atrapalhando profundamente o avanço do nosso Estado. Eu gostaria que o senhor avançasse um pouco mais e falasse um pouco mais a respeito da educação que foi roubada com esses recursos. Perfeito. Como a gente declarou, essa situação de milhões de reais investidos em papéis fraudulentos do banco não foi uma ação apenas por falta de conhecimento técnico. Com certeza foi uma ação orquestrada e sustentada pelo apoio político, não é? Toda uma vinculação política para esse processo acontecer dessa forma que aconteceu, na vultuosidade que aconteceu. 25% dos valores desse fundo, administrado ali pela Rio Previdência, provavelmente tenha ido para o ralo. 25% de dinheiro que, às vezes, leva anos a serem consolidados. Então, 25% foi para o ralo em uma ação covarde. É uma ação covarde. Afeta a educação? Claro. Imagine.
se a gente pudesse, né, destinar esse recurso diretamente para as escolas, pagando melhor aos professores, né, remunerando melhor os professores, uma classe sofrida que precisa voltar a ser valorizada aqui no nosso estado. Não é? Então, construindo estruturas melhores para abrigar nossos alunos, dando uma condição melhor também para aqueles que monitoram todo o processo ali a nível de estado. Então, isso afeta diretamente a educação do nosso estado, a médio e longo prazo, recursos que poderiam ir para as escolas vão passar também e ir para suprir essa brecha que vai acabar ficando aqui nesse prejuízo gigantesco que foi covardemente realizado contra os recursos erários públicos aí do nosso estado. Isso só acontece porque esse sistema no Rio garante, esse sistema no Rio, ele protege. Então, o cara, quando vai agir, um gestor desse aí, que muitas vezes é indicação, aliás, quase sempre indicação política, não é indicação técnica. Porque se fosse um técnico de verdade, não baixaria essa guarda. Não é? Um estado que tem um técnico de verdade em gestão de situações como essa, que exige realmente responsabilidade técnica, poxa, jamais ele vai cair em uma cilada dessa. Mas com todo esse arcabouço que foi descoberto, está sendo descoberto aí, desse envolvimento com o setor político do processo, com certeza o cara tem tranquilidade e vai lá e acaba aceitando a maracutaia. É uma vergonha, doutor Jonas, o que nós temos visto dentro do nosso sistema financeiro. E eu gostaria também que o senhor apontasse o reflexo desse caos financeiro na segurança pública. O problema da segurança pública, ela vive de emergência, William. A segurança pública no Rio vive apagando, né, incêndio. É uma segurança não para solução efetiva dos processos. Até porque, para você fazer ações que venham na direção realmente de corrigir e resolver as situações que existem aqui no Rio, e todo mundo sabe, está mapeado, todo mundo sabe onde estão a concentração maior do tráfico, todo mundo sabe porque isso tudo mapeado, mas não há interesse político. Não é? Então, vive de apagar fogo. O atual governador aí, Cláudio Castro, foi muito bem naquela ação lá, como a gente já falou no outro podcast, mas, infelizmente, a pancada vem logo em seguida. O sistema reage. Porque esse sistema ele se permeia também no narcotráfico, ele tem braços, tentáculos em todos os segmentos. Então, quando uma ação é praticada através de um governador, assertiva ação como aquela, de coragem, foi praticada, o que acontece? O sistema reage. Aí vem a ameaça de cassação, vem o sistema todo para cima, vem a Assembleia para cima, porque nós vimos agora aí, o antigo presidente da Alerj, que foi afastado do cargo por possível vinculação com um deputado que é oriundo aí da criminalidade do estado do Rio de Janeiro. Não é? Ele estava lá como deputado? Estava. Foi eleito? Foi. Mas através de barganhas ali, de ajuste, foi puxado para assumir o cargo. E óbvio, como que pode, né? O Estado ter uma pessoa que tem lastro nessa questão da criminalidade, sendo um representante do povo, da sociedade. Poxa, para que caminho nós estamos? E aí o presidente da própria Alerj, tão vinculado também, através de ligações íntimas com aquele que estava... Então, esse caminho foi descoberto. Então, afetou. Se afetou... Quando o governador fez essa ação assertivamente, que acabou lá levando a óbito lá mais de 100 marginais e vitimou, inclusive, 4 policiais aqui no estado, uma ação de coragem, né? A gente quer aqui prestar nossa solidariedade à família desses policiais que se foram vitimados, são verdadeiros heróis da nossa sociedade, mas... infelizmente, quando se faz uma ação dessa natureza, ao invés de ter a continuidade da ação para que se enfrente realmente a questão, não. Obriga-se um recuo. O governador, inclusive, fez logo uma ação seguida chamada Barricada Zero. Eu acabei passando ali na linha vermelha no momento em que estava sobrevoando lá os helicópteros e tudo mais, ali no Complexo da Maré. E logo em seguida, tudo isso foi abafado, parou-se, não se fala mais disso. Ô, governador Cláudio Castro, cadê as ações, meu amigo? Cadê as ações? O que fizeram com você? O que falaram para você? Venha público e diga efetivamente por que você recuou. Você não devia recuar, o Brasil todo te aplaudiu, eu bati palmas, todo mundo te aplaudiu pela ação assertiva. Fale a público o que efetivamente te obrigou a recuar. Tenho certeza que você é um homem de coragem, mas deve ter sido pressionado aí politicamente. Cara,
eu não terei amor a mandato. Eu, uma vez eleito aqui no Rio, como pré-candidato ao governador, afirmo para você e para você, não terei amor a mandato. Se eu tiver de assumir em um dia e perder o cargo no outro, que assim seja. Mas você pode ter certeza, William, a sociedade vai saber por quê. Tudinho. Não é? Porque se o povo está junto, o povo fluminense precisa reagir. Se o povo está junto, de que o governador pode ter medo? Ô, Cláudio Castro, de que você tem medo? Você tem medo de quê? Por que não avançou com essas ações? Elas trouxeram para você muito aplauso Brasil afora. Todo mundo viu que é aquele o caminho. O combate, não podemos normalizar esse mal. Está normalizado no Rio. Então tem áreas dominadas por Comando Vermelho, por facções criminosas, sejam lá de qual matizes, por milicianos, e o Estado vai ficar assim de braços cruzados? Não, meu amigo, isso não é normal. A gente não vai conviver com a normalização do mal. O Estado tem que se fazer presente. É um absurdo você subir ali no Chapadão, subir em qualquer comunidade dessa aí, dominada, totalmente dominada pelo tráfico e pelo crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Nós precisamos enfrentar essa situação. Mas isso pode trazer risco? Cara, o risco é da vida. Se eu sair daqui, vou atravessar aqui a ponte Rio-Niterói, se meu carro cair no mar, já era eu. Então tem risco, então eu não vou atravessar a ponte. Como é isso, não é? Então, exatamente. A gente precisa ter coragem para enfrentar esse sistema e deixar o Estado organizar o Estado para que ele faça e cumpra efetivamente a sua missão. E essa responsabilidade é de todos, doutor Jonas, porque por natureza nós somos um ser político, social e religioso. Então, assim, esse é o podcast Rio no Controle. Todas as semanas nós vamos estar aqui para orientar a nossa população. Esse ano, doutor Jonas, é um ano muito especial para o estado do Rio de Janeiro. Um ano de eleições, ano de Copa do Mundo. Então, gostaria que o senhor desse uma chamada para a população carioca para participar desse processo eleitoral, porque o povo exerce o poder através dos seus representantes, direto ou indiretamente, eles estão ali, na ponta, governando. Então, quando ele põe um péssimo candidato lá, ele vai fomentar, ele vai alimentar essa desgraça da corrupção, essa falência do nosso Estado. Então, eu gostaria que o senhor chamasse a atenção da população para ter esse compromisso. Como o senhor está se dispondo, eu gostaria também que o senhor convidasse muitos outros a também a encarar esse desafio de mudar a nossa estrutura governamental no nosso Estado. Primeiramente, William, eu quero agradecer você essa colocação, essa oportunidade, mas eu quero fazer um chamado a você. Nós estamos elaborando um pacto pela mudança, pela renovação real do Estado do Rio de Janeiro. Esse pacto tem que estar firmado com você, cidadão comum. Nós precisamos fazer uma renovação grave nessa Assembleia Legislativa. E a oportunidade é agora, não é? Isso ajuda e muito a mudar todo esse quadro. Nós precisamos renovar aquela casa. Existem pouquíssimas exceções ali, não é? Mas a gente precisa lutar por essa renovação. Eu quero convidar você para esse pacto. Nós estaremos divulgando em breve um link aí para que você, cidadão comum, que queira efetivamente essa mudança no Estado do Rio de Janeiro, essa mudança de rumo, possa estar junto nessa caminhada. A gente fala isso com base em todos os fatos que a gente vem acumulando durante todos esses anos. É preciso a sociedade se juntar em função de um pacto de renovação do Estado. E o momento é agora. A oportunidade é agora, em 2026, como você bem lembrou. Teremos eleições. Então, somente com a democracia participativa. Temos nossos representantes? Sim. Hoje o que permeia a gestão pública é a democracia representativa. Isso faz parte também da democracia. Mas nós, o povo brasileiro, temos a oportunidade, a cada de 2 em 2 anos ali, de estar interferindo. O problema é que, se você perguntar, a maioria do cidadão brasileiro hoje, a maioria do cidadão do Estado do Rio de Janeiro, assim, em quem você votou para deputado estadual na última eleição? É possível que ele fale assim, ele leve alguns segundos, que ele leve alguns minutos. Ou seja, se ele votou e não lembra, é porque ele não está cobrando ao seu representante. Não legal. Acompanha. Não... Né? Isso é um fato. Então nós temos que mudar essa cultura. Eu sei que é um trabalho de médio e longo prazo, mas para imediato, eu quero mais uma vez, reiteradamente, convidar cidadão aqui do Estado do Rio de Janeiro. Olha, entre em contato conosco. 99515-5455, DDD 21. Entre em contato, seja um desses partícipes direto dessa democracia participativa aí no seu município. Vamos mudar esse quadro. Esse ano é a nossa oportunidade. Fazer um pacto pela renovação em nosso Estado.
Maravilha. Doutor Jonas, nós estamos caminhando já para o nosso final, mas eu gostaria que o senhor falasse ainda com relação à saída para o nosso estado. Como evitar, doutor Jonas, o surgimento de um outro Banco Master no nosso país e principalmente no nosso estado, com esses títulos podres, com essas propostas escusas? Bom, volta ao ponto da democracia participativa real, né? E a gente vai fazer esse chamado sempre aqui. Toda semana estaremos fazendo esse chamado aqui, porque a gente precisa potencializar todo esse processo. Também o controle social contínuo. O controle social, ele realmente acaba jogando mais luz em todo esse processo e o político acaba vendo que ele está ali a serviço do cidadão. Outro fato também que é importante é a transparência. A gente precisa buscar fortalecer a transparência nesses vias de acesso à sociedade como um todo. Nós veremos, o artigo 1 está preparando um curso, inclusive, nessa direção, onde a gente vai ensinar a cada cidadão a ser um fiscal aí do seu próprio dinheiro, dos recursos públicos. Mas é todo um processo de construção de mentalidade. A gente vai estar atento a tudo isso. Então, esses 3 pilares aí, a democracia participativa, a presença social através de ações organizadas, sociedade organizada e a transparência, mais transparência. Uma coisa é consequência da outra, né? A gente vai estar fortalecendo tudo isso e eu convido a sociedade a estar junto conosco nessa pegada. Eu queria voltar um pouquinho à questão da polícia, né? A gente sabe que as ações sem planejamento acabam virando contenção de crise. A gente precisa mudar esse ponto da polícia aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu queria dizer que a gente, como uma vez assumindo o governo do estado, nós vamos ter ações contínuas nesse processo de enfrentamento dessa situação que não cabe mais em nosso estado. É uma coisa que nos desagrada muito, nos deixa muito desconfortado. Eu vou lhe dizer um fato que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estava ali na Avenida Brasil, eu acho que ali o Max Box, né? Aquele supermercado grande que tem ali. E eu precisava voltar para a Seropédica. Aí, para não atravessar a Avenida Brasil, alguém ali me falou, que estava na reunião comigo, falou, olha, vai aqui por dentro aqui que você vai sair lá na Avenida Brasil, no viaduto tal lá, e você atravessa. Poxa, eu assim fui seguindo a orientação. De repente, eu estava num carro, estava sozinho, eu estava num Corolla, vidros escuros, meio-dia, um calor imenso. Eu não ia andar com o vidro abaixado, enfim, estava no ar-condicionado. E quando eu entrei ali numa avenida que é beirando a linha, eu não sei bem aquele lugar ali, qual é. Então, eu entrei ali, acabei vendo umas barricadas. Eu vi os carros tudo indo, eu fui também, mas era uma rua larga, mas com barricadas. E, de repente, eu fui passando assim, eu reduzi para passar entre 2 ferros daquele de barricada e sai um indivíduo de trás do poste apontando a arma, me obrigando a parar. Eu tive que parar, meti a mão para fora assim, pedi que ele tivesse calma, desci do carro, perguntei se eu podia abrir a porta, desci do carro, levantei a camisa. Ou seja, fui rendido por um marginal ali, meio-dia, em plena luz do dia, carros passando, vendo eu sendo rendido. Ele veio, entrou pela janela do carona ali, botou a cabeça ali para dentro, vasculhou o porta-luvas, entrou no carro apontando a arma para mim e exigiu que eu dobrasse em uma rua. Dobrei na rua, não demorou 2 minutos, chegaram 2 motos com 4 indivíduos, né? E aí eles apontaram para a casa de esquina e falou, você ia morrer. Olha lá, tinha pessoas numa casa de esquina com um fuzil. Então, olha bem o que eu passei, né? Me perguntaram para onde eu ia, eu falei que eu estava construindo em Campo Grande, falei que estava com obras, né? Aí eles olharam a mala, viram plantas, viram realmente coisas ali relativas, pediram minha identidade, eu mostrei minha identidade, aí pediram a funcional, né? Não falaram funcional, a carteirinha de engenheiro. Não, eu falei, eu não sou engenheiro, eu apenas administro, tenho empresas. Aí, por muito, né, eles viram ali, deixa embora. Mas olha só, é possível uma coisa dessa, velho? Não, de forma alguma. Não é possível um negócio desse. A gente, em plena luz do dia no Rio de Janeiro, a sociedade precisa parar de ter medo. Ela tem o direito de ir e vir, é um direito constitucional. Não é? Então, a gente não pode permitir que locais ou qualquer comunidade seja dominada pelo tráfico, pelo crime organizado, de alguma forma, pela milícia. Isso tem que acabar em nosso estado. Vai acabar. E graças a Deus, doutor Jonas, o senhor teve muita maturidade para lidar
com essa realidade tão triste e cruel. Mas, infelizmente, nós temos uma grande parte da população que não tem essa maturidade. Então, é importantíssimo, né, a gestão firme, séria, para que nós tenhamos um Estado seguro. Esse é o podcast Rio no Controle. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Vamos para cima. Rio no Controle. Doutor Jonas, o senhor anteriormente falou sobre o sistema. Esse sistema é um acidente ou uma regra? O que é isso? William, regra básica para o processo. O funcionamento é através desse sistema, né? E dentro desse processo aí, desse sistema, existe uma questão que me incomoda muito, William, e que a gente vai lutar muito contra ele. Eu vou mostrar. Você sabe o que é isso aqui, William? Isso é um cabide, né? Olha, no nosso governo, nós vamos quebrar esses cabides de emprego. São milhares de cabides de emprego aqui no Estado. Há pouco tempo foi revelado aí na nossa Assembleia. Você me perdoa aí, tá, William? Não, pode ter te assustado aqui. Que realmente mas nós vamos é revoltante. efetivamente quebrar esse sistema, quebrar esses cabides de emprego que existem no Estado. Só isso já geraria uma economia gigantesca. Só isso já diminuiria essa influência política dentro desse processo de gestão. Olha, você que está nesses cabides de emprego que eu irei quebrar aqui nesse Estado, uma vez como governador, olha, eu não quero seu voto, não. Porque essa situação de cidadão que fica em casa recebendo dinheiro público por conchavo político, eu não quero nem seu voto, nem da sua família. Eu tenho coragem para lhe dizer isso, porque eu não tenho dependência de política, entendeu, William? Meu processo estrutural, da minha vida pessoal, é através das minhas empresas, da minha Constituição Civil, enfim. Então você será, aviso mais uma vez, você será realmente um alvo em nosso governo. Nós iremos extirpar esse processo de cabide de emprego nesse Estado por indicações políticas sem produtividade. Então, como eu estou falando, William, o problema no Brasil, aliás, no Rio de Janeiro, é justamente um encharque da máquina pública. Como eu falei, apenas, no máximo, 10% do recurso arrecadado no Estado é direcionado a investimento. O restante se dilui ali nesse processo. Então, essa quebra desses cabides de emprego eu vou realizar uma vez assumindo esse governo do Estado. Vai ser um símbolo da nossa administração. Enxugar essa máquina de forma obtusa, mas principalmente lutar contra esses cabides que são aí ofertados a esses deputados como barganha política, e o governo não é barganha, não é assim que se administra uma empresa ou um governo. Maravilha, doutor Jonas. Tem que cortar na própria carne, não tem jeito. Exatamente. Esse é o podcast Rio no Controle. Deixa o seu like, compartilhe, deixa a sua mensagem. Doutor Jonas, nós estamos caminhando para o nosso final desse segundo episódio, que tem sido uma bênção, tá? Nós queremos agradecer a participação de todos vocês aí que estão deixando seus comentários. Tá lá os telefones de participação, você pode ligar, participar. Tamo junto. Eu gostaria que o doutor Jonas agora fizesse as suas considerações finais, já que, graças a Deus, o senhor agora já está um pouco mais calmo, porque realmente é terrível o que nós estamos vivendo nesse estado. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e deixasse mais uma vez um convite para a população estar participando junto com a gente aí. Perfeito, William, eu agradeço, né, o espaço, agradeço a Deus por termos a oportunidade de caminharmos juntos. Você realmente é um companheiro de muitos anos e eu me orgulho muito de tê-lo ombreado aí com tantos projetos que a gente já gestou aí. Dizer à sociedade, dizer à população aqui do estado do Rio, não é? Que a gente realmente tem a obrigação porque, como eu falei no outro episódio, para agradar a Deus e garantir nossa posição futura, não bastará a cada um de nós não fazer o mal. Cumpre-nos fazer o bem no limite de nossas forças. Então, eu convido você, no limite de suas forças, a participar conosco dessa virada do Rio de Janeiro. Nós precisamos promover essa virada. Esse ano é um ano muito importante, como você ressaltou, mas ele só terá a devida relevância se você, cidadão, entender o propósito desse trabalho que estamos fazendo. Ajude, compartilhe, convide seu amigo para assistir, divulgue nossos vídeos aí, os nossos cortes. Isso é muito importante para que a gente possa levar luz e demonstrar
que tem condições, sim, de cidadãos comuns estarem se colocando à disposição. Com relação a... Eu queria só fazer um gancho aqui, com relação a esse pacto pela renovação do Estado do Rio de Janeiro, queria também esclarecer à sociedade que é o seguinte: você que é cidadão comum, você que nunca se candidatou a nada, se coloque à disposição. Enfrente essa situação, porque a gente precisa mudar esse quadro. Você que é empresário, você que é aposentado, você que é um estudante, você que é um jovem brilhante, que tenha interesse de colaborar com essa mudança, se coloque à disposição. Seja aí candidato a deputado estadual, federal, venha participar do processo político. Porque se você não participar, você será dominado por aqueles que participam. E isso é o grande mal. O mal acaba participando de forma bem contundente e acaba as pessoas boas ficando de fora por receio, por achar que será mal entendido. Eu estou tendo a coragem de me colocar à disposição desse sacrifício. Para mim, com certeza, um sacrifício que me trará prazer, porque é o prazer do papel cumprido. Não é? O resultado a Deus pertence. Mas eu tenho convicção de que a sociedade carioca do Estado do Rio está pronta e entendendo a necessidade de uma renovação plena. Nós confiamos nessa sociedade e estamos firmes trabalhando esse pacto pela renovação do Estado do Rio. Obrigado, William. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Maravilha. Estamos encerrando. Esse é o podcast Rio no Controle. Todas as semanas nós estaremos aqui. Eu, Dr. Jonas e mais alguns convidados para servir a nossa população aqui do Rio de Janeiro, Carioca, o Fluminense. Deus abençoe a todos, estamos juntos. Artigo 1, porque todo poder emana do povo. Tamo junto, ele.